Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo na prática de como analisar a campanha dashboard da UTMFI aberto aqui, sem enrolação. Já deixa o seu like, isso aqui é um conteúdo de valor de curso, mentoria. Vou mostrar o meu processo diário aqui, todo santo dia. O que que eu faço quando eu sento na frente da tela aqui, todo o meu processo de análise e escala de campanhas, beleza? Sem mais enrolação, deixa o like, inscreva-se, me siga no Instagram, porque eu posto diariamente aí conteúdos no dia a dia, até com mais frequência do que aqui no YouTube. Vamos lá, primeiro passo, o que que eu faço todo santo dia? Primeiro, eu analiso a campanha bem cedo. São 6h40 da manhã. Geralmente eu analiso até antes das 6, hoje que eu deixei analisar para analisar um pouquinho mais tarde. Mas então, eu venho aqui no dashboard da Ultimify, coloco a data de ontem, porque obviamente eu vou tomar as decisões com base em ontem, e eu começo a analisar. Agora, um adendo aqui, um disclaimer. O que que eu faço antes de começar a analisar? Se vocês notarem aqui, ó, tem esse aviso aqui que todas as vendas foram traqueadas, tá? Eu até acabei fazendo isso antes de começar a gravar, eu poderia ter feito antes. Mas se eu colocar aqui os últimos 7 dias, vocês vão ver que tem algumas vendas que não foram traqueadas. Ontem também tinha algumas vendas que não estavam traqueadas. O que que é essas vendas não traqueadas? São vendas que a UTMFI reconheceu que aconteceu, mas ela não tinha nenhuma UTM de campanha. Só que aí qual é a sacada? Tem como a gente atribuir manualmente essas vendas. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui, ó, na nova guia. Obviamente, eu faço isso no dia de ontem, né? Ou você pode fazer direto, se você ainda não fez. Eu faço de ontem porque todo dia eu faço. Daí, quando eu abro aqui a nova guia, tá aqui as vendas que foram realizadas e elas não vieram com UTMs. Aqui não vai ter como eu atribuir manualmente nenhuma, porque eu já fiz isso com as vendas que eram possíveis. Nem todas são possíveis, tá? Algumas realmente por algum bug, ou por exemplo, essas vendas aqui foram feitas pelo link da bio. Então não tem mesmo campanha para ser atribuído. Essa aqui talvez veio de uma campanha, mas foi bugada. Acontece, tá? Não vai ser 100% das vendas que vão ser traqueadas. É normal, aceite isso. Só que tem muitas vendas que, por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui é uma venda de R$ 1.800. É um produto que a gente vende no nosso back-end, bem depois que a pessoa compra, via webinário e tal. Então, qual que é a sacada? Eu gosto de atribuir essas vendas que acontecem depois da compra, na campanha de origem, porque aí eu vou saber, essa campanha X aqui está me trazendo não só vendas do front e vendas do upsell, mas também o pós-venda, do que a pessoa compra num webinário, numa live, no lançamento, na área de membros. E aí isso é muito legal. Aí o que que eu faço? Tem uma venda aqui que está sem atribuição. Eu vou copiar o e-mail da venda, daí eu vou vir aqui na, na plataforma de vendas, por exemplo, essa aqui foi na Rubla, ó, tem várias, QIFI e tal, essa aqui foi na Rubla. Nesse caso aqui não vai dar certo, tá? Porque eu já fiz as que tinham como. Aí eu coloco aqui a data e eu busco o e-mail da pessoa. Aí tá aqui, o e-mail da pessoa. Geralmente o que que vai acontecer? Essa aqui foi uma venda de um produto high ticket. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui que vai ser melhor. Ó, talvez essa aqui deve ter. Ó, essa aqui tem. Essa venda aqui, ela estava sem atribuição. Você pode ver que ela aconteceu ontem, 14 de maio. Ó, é dessa pessoa aqui, Evani, e a UTM tá vazia. Então ela tava aqui nesse painel sem atribuição. Mas eu já atribuí antes de ver, de começar a gravar, e eu vou te mostrar como que eu fiz isso. Aí essa venda aqui, ela tava aparecendo aqui. Aí eu fui, copiei o e-mail da pessoa, que no caso era esse aqui, ó, Evani Rodrigues. Eu vim aqui, procurei pelo e-mail e aí eu vi as primeiras vendas. A venda que estava sem atribuição é essa aqui, que aconteceu ontem. Só que no dia 13 essa pessoa comprou o meu front e também o meu upsell. E depois isso aqui. Ó, R$ 2.700 de LTV do cliente, muito bom. Aí qual que é a sacada? Você vem aqui na primeira compra da pessoa e aqui vai estar as UTMs de origem, a campanha que a pessoa veio. E aí o que que você faz? É só você vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, no caso, na venda certa, né, essa aqui não é, mas você vai vir aqui na venda certa, atribuir manualmente, e aí você vai copiar o ID no final, tá? A UTM sempre envia, a UTM File sempre envia o nome e o ID. É só você copiar o ID. Então aqui, ó, campaign, no caso aqui tá escrito, ó, campanha UTM Campaign, conteúdo UTM Content, mídia UTM Mídia.
mas cada plataforma mostra de um jeito. O que você precisa saber é, o TM Campaign é o nome da campanha, o TM Media é o nome do conjunto e o TM Content é o nome do anúncio. Então você vem aqui, ó, copia o ID da campanha e cola. Depois você vai copiar o ID do conjunto e cola também. E por último você copia o ID do anúncio e cola. Daí é só você clicar aqui em salvar. Eu não vou clicar porque, como vocês estão vendo, isso aqui não é a mesma venda, eu estou só exemplificando. Só que quando eu clicar em salvar, o que que vai acontecer? Aqui no painel das campanhas, vai passar a mostrar o valor dessa venda aqui, que foi uma venda de mil. Dessa não, né? Dessa venda aqui, ó. Tanto é que se a gente vê aqui, ó, essa aqui foi uma campanha. Ó, deixa eu buscar por essa campanha aqui para vocês verem. Ó, eu procurei pelo ID, ela tá aqui, ó. E aí, se vocês olharem, olha só o faturamento dessa campanha aqui. R$ 1.900 com R$ 120 gasto. Só teve uma venda. Na verdade, o que que aconteceu? Essa campanha não vendeu. Ela gastou R$ 120 ontem e ela não vendeu. Só que como essa campanha tinha trago esse cliente aqui no dia 13, e aí ontem esse cliente comprou ali no webinário um produto mais caro, acabou, eu atribuí manualmente, né? Mesmo a venda ali pós não ter sido atribuída. E aí eu consigo, na hora da análise, tá? Eu tô falando disso, a aula é sobre análise, eu tô falando disso por quê? Porque isso é muito importante para análise. Porque aqui eu tô olhando ontem, e aí eu vou ver que essa campanha, se eu não tivesse atribuído, eu ia olhar essa campanha e falar, ah, ela gastou R$ 120, não vendeu nada. Mas na verdade não, ela gastou R$ 120 e ela não vendeu nada hoje, só que ela já vendeu no outro dia e hoje saiu um webinário, um back-end dela, tá? Então, já fica essa ressalva aí para mim, para vocês. Sempre venham aqui. Se você não tem costume de fazer isso, você pode colocar um período bem grande aqui, ó. E aí você vai batendo, dá um trabalhinho, tá? É chato nos primeiros, principalmente se tiver muita venda sem atribuição, é normal. Mas depois, se você pegar o hábito, você vai fazendo isso todo dia, tá? Por exemplo, às vezes acontece esses erros aqui, ó, FB, campaign name, dele enviar só as variáveis. Nesse caso, realmente não tem o que fazer, tá? Aí, às vezes, ó, esse aqui é link da bio, esse aqui é enviado da recuperação. Geralmente na recuperação até tem, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui foi uma venda que foi lá da recuperação. Então, teoricamente, a pessoa deve ter gerado um Pix antes. Deixa eu colocar aqui, ó, pegar todos os status, se tiver outra venda. Olha só, tem aqui, ó. Ó, vamos ganhar mais venda. Inclusive, essa aqui teve upsell também, ó. Então, olha só, essa venda aqui, ela foi feita pela recuperação lá no WhatsApp. Só que a recuperação chama quem gerou Pix antes. Então, eu venho aqui, copiei, pesquisei pelo e-mail da pessoa e eu encontrei aqui, ó, a primeira venda de origem. Olha só, tá aqui, ó, as UTMs dela. Então, vou vir aqui, atribuir. Vamos fazer isso com os dois, né? Tanto com front como com, com upsell. Tá? E eu sempre faço isso, mas às vezes acaba passando despercebido, às vezes a pessoa paga o pedido depois. Ó, boa. Aí a venda some. De novo, essa Lily Artist. Ó, o último foi o ID do anúncio que eu copiei. Aí aqui agora o ID do conjunto. E depois o ID da campanha. Boa. Top. E aí, dessa forma, eu vou sempre marcando. Ó, aqui tem mais uma venda que talvez eu poderia marcar. Mas enfim, não vou me delongar muito mais, não. Recomendação máxima, façam isso. Não, quanto mais vocês verem esse selinho verde aqui, melhor, mais você vai otimizar e conseguir, enfim, analisar melhor as campanhas. E um último detalhe, essa atribuição que a gente está fazendo aqui, ela é válida apenas para você visualizar, tá? Aqui no dashboard da UTMFi, a origem da venda. Só que ela não, dessa forma aqui, não envia o evento para o pixel da meta. E aí você, consequentemente, não ensina o aprendizado do pixel a, a fazer isso. Só que existem sim algumas formas, ó, por exemplo, ó, aqui ontem tá a venda que eu atribuí nessa campanha, se eu abrir no gerenciador, ela tá sem venda. Só que, novamente, não tem como você traquear 100% das vendas, mas existe sim umas formas de você fazer um traqueamento avançado para conseguir enviar também para o pixel da meta, até de forma automática, esses eventos de conversão.
Então, se o cliente fez uma nova compra depois de 2, 3 dias, 7 dias, não importa, a gente envia essa nova compra lá para o pixel da Meta, e aí a Meta também vai ficar sabendo que essa campanha houve uma venda daquele mesmo cliente nos dias posteriores. E isso ajuda demais o pixel a encontrar pessoas que compram mais upsell, enfim. Beleza? Então vamos lá. Após atribuir todas as vendas, eu abro aqui o Dash, campanhas, coloco a data de ontem. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e ordenar de ordem do prejuízo, tá? Porque é mais um costume para eu poder seguir uma ordem cronológica. Eu vou olhando campanha por campanha, campanha por campanha, e aí eu coloco aqui ontem e eu coloco aqui do que está com mais prejuízo para lá no final para o que está com mais lucro. Até porque se é uma campanha que está dando prejuízo, eu tenho que resolver ela o quanto antes. Então é melhor que eu comece a mexendo nela e deixar as que estão dando lucro para depois mesmo. Uma hora eu vou chegar nelas, tá? Então vamos lá, eu olho aqui. Ah, essa aqui está no prejuízo. O que que eu costumo fazer? Tem a data aqui da campanha, ó, 28/4. Ah, ela gastou R$ 300 ontem, tá no prejuízo. Só que o CPI aqui, ele tá mais ou menos, ele não tá nem caro nem barato. O ideal seria uns R$ 50 para esse produto aqui. Eu sempre analiso a campanha na Ultimify e no gerenciador. Então, eu marco nela aqui. Aí, o que que eu faço? Se a campanha começou há mais tempo, ó, hoje é dia 15, ela começou no dia 28, eu já mudo a data aqui para esse mês e eu aperto aqui para abrir no gerenciador. Acho que tinha duas campanhas selecionadas, por isso que abriu dois, é para ter uma só. Ó, essa aqui não. Era essa aqui que a gente estava analisando. Já pode ver que até, ó, esse mês aqui, ela tá com lucro legal. Então, ó, abro aqui no gerenciador. Eu posso até vir aqui, ó, em filtrar selecionados para ficar mostrando só ela. E aí aqui no gerenciador, o que que eu gosto de fazer? Eu venho aqui em detalhamento diário, detalhamento, desculpa, e eu coloco dia. Porque aí, ó, eu tô com o mês todo selecionado e aqui eu tenho a visualização diária da performance da campanha. Para ser mais fácil do que ficar aqui colocando ontem e tal. Aqui eu já vejo ontem, hoje, últimos 7 dias, 14 dias. Poderia até colocar mais, né? Porque essa aqui é desde o dia 28, eu coloquei só do dia primeiro, mas aqui já é suficiente. Aqui eu começo a ter uma visão geral da campanha. Então eu tô vendo que nesse mês a campanha gastou 5.000, voltou 12, ROI 2, tá? CPA de 279, não é o CPA do front, é um pouquinho mais caro, mas o RPU tá 849, tá? Por causa das vendas de back-end. E aqui também você pode ver que eu tenho esse traqueamento avançado, então ó, tem 22 vendas batendo aqui, na Ultimify 20, tá? Só que teve 3 reembolsados, então, na verdade, na Ultimify marcou 23 e aqui marcou 22, aqui tá com uma a menos. Porque quando a venda é reembolsada, ela sai daqui dessa coluna e ela vem para a coluna de reembolsados, tá? Ah, e outro detalhe, ó, teve R$ 1.200 de reembolso. Então, se não tivesse reembolso, a campanha estaria melhor ainda, tá? Eu considero o reembolso um produto, um problema diferente do das campanhas, tá? Beleza, é um problema, mas você tem que tratar ele de forma diferente. Então, em alguns casos, eu até considero as vendas reembolsadas como vendas de fato aqui na campanha. Às vezes é uma campanha, é claro que tem um limite, né? Se tem reembolso demais, tem alguma coisa errada. Mas esses reembolsos, essas vendas que aconteceram, foram vendas que a campanha, que o criativo realizou. Então, eu posso contar que isso aqui está me entregando venda, que é o objetivo das campanhas. E aí depois, lá na frente, eu vou identificar o motivo das pessoas não estarem sendo retidas, tá? Então, o que que eu faço aqui nessa campanha? Nesse caso, eu não vou fazer muita coisa, porque eu já tinha mexido nela, ó, você pode ver, hoje é dia 15. Ontem eu já tinha aumentado o orçamento dela para R$ 100.000, tá? Essa é uma campanha de meta de custo por resultados. Você vê aqui, ó, MC. Então, por exemplo, ela tá R$ 100.000, só que ontem, vamos ver quanto que ela gastou. Ela gastou 300 só. E por quê? Porque essa meta de custo por resultado, quando a gente vem aqui, a meta de custo por resultado, você troca aqui, né? O padrão é valor ou volume mais alto. E aí aqui no conjunto, você coloca aqui, ó, a meta que você quer. Então, eu quero que a meta, né, gaste até 53. Nossa, deixa eu tirar esse casaco que tá calor aqui. Que ela gaste até, no máximo, US$ 53 para me entregar uma conversão. E aí, o que que acontece? Se a meta identificar que não é possível ter esse resultado, ela não gasta.
E aí por isso que a gente trabalha com orçamentos bem altos. Se você olhar aqui, tem várias campanhas com orçamento alto, porque na verdade elas não gastam. Então eu preciso até colocar esses 100, 200, enfim, R$ 1.000 para poder gastar um pouquinho. E aí a gente fica equilibrando. Ou eu aumento o orçamento, ou eu também diminuo essa meta de custo, ou até o bid cap aqui também, né? Eu tenho campanhas de bid cap. Então, a mesma coisa. Se a campanha não está gastando muito, ou eu aumento o orçamento para forçar ela a gastar, ou eu aumento esse custo para deixar ela menos exigente, digamos assim. Se eu estou falando que eu só quero que gasta com 53, talvez eu vou aumentar isso aqui para 57. Aí o Facebook já vai ter uma margem um pouquinho melhor. Ah, beleza, agora ele pode pagar até 57, então vou começar a gastar, tá? Só que nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, ela é uma campanha boa. Embora ela não tenha vendido ontem, no dia de ontem, ela é uma campanha boa, vendeu bastante nos dias anteriores. Como vocês podem ver, teve um leve aumento aqui no custo de CPI. E qual foi o motivo disso? Porque justamente ontem eu aumentei o orçamento. Então é esperado que a campanha ela dê uma desestabilizada no dia que você modifique ela. Só que se você olhar para trás aqui, historicamente ela é uma campanha boa, tá? E aí eu não vou mexer nela hoje, por quê? Porque ontem foi o dia que eu mexi no orçamento. Então ela gasta mais ou menos, se adapta, a meta tá entendendo quem que ela deve alcançar, quem que ela não deve alcançar. E a tendência é que hoje essa campanha performe melhor do que ontem. Geralmente, aqui eu tô vendo aqui ó, o histórico da última atualização e eu lembro dessa campanha. Mas quando eu não lembro, uma dica também para você, às vezes você não lembra ou às vezes não marcou aqui qual foi a última alteração que você viu na campanha, você consegue ver isso aqui pelo próprio gerenciador. Você vem aqui em editar e aí nesse relógiozinho você vê todas as alterações. Então, por exemplo, ontem, no dia. Na verdade, não. Ah, deveria estar marcando aqui, ó. Tá marcando só no dia 12. Ah, não, desculpa, é porque eu tô no conjunto aqui, ó. Aqui, a campanha, ó, tá certo. Campanha. Então, ó, ontem, dia 14, eu fiz a alteração de orçamento. Por exemplo, no dia 12, eu fiz a alteração da meta de custo por resultado. Tá vendo que agora tá 53? Antes estava 47. Por quê? Isso foi no dia 12. Vamos ver aqui, ó, o que que aconteceu no dia 12. Olha só a sacada. Eu tava notando que antes do dia 12, tá? Ela tava gastando pouco. Então, olha só, 19, 20, 27, 12. E aí eu vi, pô, eu quero que essa campanha gaste mais, porque eu sabia que ela vende bem. E aí no dia 12 eu aumentei a meta, tava 47, eu joguei para 53. Então, ó, agora você pode gastar até 53. Resultado, no dia 12 e 13, ela gastou bem, olha só. Me entregou vendas com ROAS bem alto, custo bom. E aí o que que eu fiz no dia 14, que foi ontem? Beleza, tá performando bem com essa meta de 53 de meta de custo, então agora eu vou aumentar o orçamento também, para tentar levar essa campanha até o limite, porque ela estava gastando aqui a 48, 57, aí ontem ela, pá, já gastou 72. Normal ela não ter vendido ontem, tá? E aí hoje vai ser meio que um veredito. Não vou mexer nela hoje. Amanhã eu vou analisar essa campanha e eu vou ver. Ah, um dia depois eu ter aumentado o orçamento, ela deu uma melhorada ou não. Por mais que ela não venda hoje, se ela entregar um custo por IC aqui semelhante aos dias bons, eu ainda vou manter. Pode ser que ela gaste muito ou gaste pouco. Enfim, eu também, em alguns casos, eu costumo analisar o CPC, especialmente quando ele não tem dados de venda. Como é o caso aqui de hoje, ó. Hoje é dia 15, ela só gastou US$ 4, não teve IC, mas teve CPC, e aí se a gente vê, olha só o custo do CPC, tá mais barato do que a média dos outros dias, mais barato do que ontem, inclusive. Então, qual que é a tendência? É a tendência que com o CPC menor, eu também tenha IC menor e CPA menor. Então, essa campanha aqui tem tudo para ser uma campanha boa. Amanhã eu vou dar um veredito para ela se ela tá boa ou não. E aí, a depender de como ela tá, eu posso escolher manter, porque às vezes as campanhas elas chegam num limite até onde elas podem ser escaladas. Não sei se é o limite dessa campanha aqui ou não, mas se ela não tiver uma performance boa, eu tenho duas opções aqui, três na verdade. A última opção é matar a campanha, descartar. Mas antes de fazer isso, eu tento fazer duas coisas, que é reduzir o orçamento. Então agora ela está com US$ 20.000, que é R$ 100.000. Eu posso ir reduzindo, por exemplo, a R$ 70.000, R$ 50.000, para ver se ela volta.
ou eu também posso reduzindo a meta de custo. A gente aumenta a meta de custo quando ela não está gastando para soltar um pouco mais a campanha. Só que quando ela está gastando com resultado ruim, a gente diminui para exigir um pouquinho mais para a meta entregar resultado naquele custo. Então, não acredito que vai ser esse caso, porque ela já estava com uma meta de custo mais baixa, e aí eu aumentei. Então não vai fazer sentido eu voltar. Se essa campanha não vender bem, provavelmente eu vou diminuir o orçamento dela, e se mesmo assim ela não performar, eu vou acabar matando ela, tá? E o processo é o mesmo em outras campanhas. Eu estou explicando bem detalhadamente nessa campanha aqui, porque as outras é a mesma coisa, tá? Eu tenho campanhas de bid cap também, a diferença é pequena, é mais aqui, ó, na hora de você configurar essas de meta de custo por resultado, você escolhe aqui, obviamente, meta de custo por resultado, e o bid cap você escolhe isso aqui, ó, limite de lance. Eu considero que assim, o bid cap ele é mais exigente. Ele de fato só vai gastar se for aquele resultado ali, se for aquele valor ali. Já a meta de custo, ela é um pouquinho variável. Então aqui eu estou dizendo para a meta, olha, eu quero que você me entregue conversões num valor de até US$ 53. Ela pode passar disso, tanto é que tem dia aqui, ó, 120, 76. E nessa época que ela estava com a meta de custo de 47. Ontem, por exemplo, ela gastou US$ 72 e não vendeu nada, então ela ultrapassou essa meta. Agora, no bid cap, ele não ultrapassa. Se eu estou falando, por isso que geralmente no bid cap os orçamentos e os limites aqui também acabam sendo um pouco mais altos, justamente porque ele é mais exigente. Então, se não for entregar conversão nesse valor aqui, ó, de US$ 80, ele não vai gastar, tá? Então eu vou equilibrando, eu vou testando. Às vezes tem contas que é melhor bid cap, às vezes tem contas que é melhor meta de custo por resultado, enfim. E aí eu vou seguindo esse processo, tá? Então, essa campanha aqui, aí eu dou um veredito final, tá? Nessa campanha, hoje eu não vou mexer nada. Então eu fecho aqui. Próxima campanha, tá? Sempre eu vou me guiando, assim, uma campanha após a outra na data de ontem. Eu não gosto de deixar a data de hoje, porque hoje ainda pode sair venda. Então, por exemplo, eu tô guiando aqui essa, depois essa, depois essa. Só que aí se sai uma venda, essa campanha inverte a ordem. No dia de ontem já não vai mudar mais as vendas, elas vão continuar nessa mesma ordem. E aí eu vou sempre me guiando aqui, ó, coloco o lucro e aí eu sei que a próxima é essa, tá? Vou mostrar rapidinho aqui, antes de terminar, uma campanha com lucro para vocês verem. Ó. Então essa aqui é uma campanha recente, do dia 12. Ontem ela deu 1.800 de lucro. Faço o mesmo processo, tá? Coloco aqui, posso ser os últimos 7 dias, só para pegar até o dia 12. Abro aqui no gerenciador, espera carregar, aqui também na Ultimify. E aí eu marco aqui, ó, só para aparecer ela. Então, ó, já tô vendo que ela gastou. Nossa, essa campanha gastou quase nada. R$ 200 e voltou 2.700, tá? E ela teve 3 vendas. Muito provavelmente isso aqui foi um cliente só que comprou os 3 produtos. Então, na real, o meu CPA, ele não é esses R$ 82, e sim esses R$ 248. Só que essas outras vendas são do funil, tá? Eu poderia confirmar isso selecionando aqui o produto para ver de fato quais são, mas não vou fazer isso, muito provavelmente é isso mesmo. E aí, ó, por exemplo, já tem uma certa discrepância aqui. Aqui tem 3 vendas e aqui só tem 2. E é normal, tá? Você nunca vai conseguir marcar tudo 100%. Mesma coisa, vem aqui, coloca o dia, e aí eu consigo ver a performance dela dia a dia. Então, ó, dia 12 gastou e não vendeu. Dia 13 gastou e fez a venda. Depois ontem gastou e não vendeu. Hoje começou a gastar. Deixa eu ver se eu mexi nela ontem. Eu posso vir aqui, ó, nessa aqui eu não lembro se eu mexi ou não mexi. Então, ó, ontem. Ah, olha só, ontem eu aumentei o limite de lance de 70 para 75. Ou seja, e essa aqui é bid cap, tá? Então, lembra que é mais exigente? Eu costumo usar valores mais altos. Por que que eu fiz isso? Porque eu vi que ela estava gastando pouco. Ó. Ela tinha vendido, é uma campanha boa, estava com CPI barato, só que não estava gastando. Aí eu falei, vou soltar um pouquinho mais ela para fazer ela gastar mais. Dito e feito, ela gastou o dobro ontem, mas não entregou venda. Hoje, vamos ver como que vai ser. Vamos analisar o CPC aqui, ó. Ó, mesmo cenário da outra. Ontem ela gastou e não entregou venda. Hoje ela começou a gastar, mas já começou com um custo menor. Então a tendência é que essa campanha entregue um bom resultado hoje e melhorando. E aí é isso, eu vou aumentando o orçamento. Essa aqui tá com 69 mil. Não vou mexer nela também, porque eu mexi ontem, então geralmente nesses estilos de campanha aí que a gente trabalha,
Da forma que eu trabalho, tá? Não é uma campanha que eu gosto de mexer muito, é até uma forma de você ter menos trabalho na gestão das campanhas. Eu costumo, mesmo escalando assim, múltiplos, 5 dígitos por dia aí, a gente escala 10, 15, 20, 30 mil por dia, e eu olho as campanhas uma vez ao dia, geralmente gasto aí 1 hora e meia, depende se eu tiver que programar mais campanhas, e é isso, tá? Eu prezo muito mais pela estabilidade das campanhas. Fechou? Então essa é a forma que eu analiso as campanhas, tá? Eu vou seguindo aqui, daí eu vou olhando essa, depois essa, depois essa, depois essa, aumento o orçamento ou diminuo o orçamento, aumento o limite de lance ou diminuo o limite de lance. E lembrando que eu tenho outros tipos de campanhas, se vocês podem perceberem aqui, eu tenho campanhas F3, F2 e F1, é o tipo de campanha que eu utilizo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu explico como são os tipos de campanha que eu faço. Por exemplo, F1 são campanhas de teste, F2 campanhas de pré-escala e F3 campanhas de escala máxima. Tem algumas diferençazinhas entre elas. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo mostrando os meus modelos de campanha de escala, como que eu faço aí para gerenciar múltiplos 5 dígitos de investimento diariamente no Meta Ads e conseguir escalar bem, tá? Lembrando, isso aqui são campanhas de infoproduto, com Expert, VSL, beleza? É isso, se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal, me acompanhe no Instagram, eu diariamente posto conteúdo lá, pretendo postar mais ainda lá e aqui também. É isso? Tamo junto e até o próximo vídeo.